Bom dia aí, né? Todos aí que já se encontram, né? Vamos dar início à escola dominical, essa manhã. É a lição 13, né? A última lição desse trimestre, que fala sobre não fuja das decisões difíceis. O texto de Neemias, capítulo 13. Vamos orar, né? Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho, mais uma vez queremos Te agradecer por estarmos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra e Te pedimos que o Senhor, através dela, fale conosco, nos oriente, nos capacite a vencer cada dia, Senhor. Louvado e exaltado seja o Teu nome por aqueles que já se encontram aqui, aqueles que por acaso estejam a caminho, cheguem guardados pelo Senhor, aqueles, Senhor Deus, que estão em casa, trabalhando, Senhor Deus, alguns, Senhor Deus, enfermos, seja em casa ou em hospitais, que eu esteja guardando e amparando a cada um, trazendo, Senhor Deus, a paz aos familiares, trazendo a cura àqueles que precisam. Muito obrigado, Senhor Deus. Através dessa última lição que vamos compartilhar aqui essa manhã, te pedimos que o Senhor fale conosco, Pai. A Tua palavra é revelada a nós para que possamos nos alimentar dela. Muito obrigado. Em Jesus, Teu Filho, Senhor. Amém. Não fugir de decisões difíceis, né? É o tema dessa lição, da lição dessa manhã. E é interessante eu e você lembrarmos, né? Está bem quente hoje, né? Hoje está bem calorzinho, tá bom? O texto de Neemias, capítulo 13. Ele vai nos falar, né, de algumas coisas interessantes sobre a luta diária, né, que o homem e a mulher de Deus passam para poder obedecer Deus, estar de acordo com a vontade de Deus. E não vamos ler todo o capítulo, né, na necessidade, que com certeza você lê em casa, né? E vamos só ler uma parte, né, de Neemias capítulo 13, para podermos iniciar a lição dessa manhã. Diz assim Neemias capítulo 13, né? Vamos ler uma parte deles. Naquele dia se leu para o povo, no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filisteus, filhos de Israel, com pão e água, antes de assalariarem contra eles Balaão, para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Entender, né, isso, a partir daqui, né, que Deus ele pode transformar toda circunstância que está ao nosso redor para nos abençoar, né, para trazer bênção, para trazer tranquilidade, né, firmeza ao nosso coração. Então, o pastor Geraldo Jeremias é o autor dessa lição, né? Ele é um homem humilde, simples, mas cheio de capacidade, né? Não somente intelectual, mas também de Deus. Diz assim, a introdução: vimos nas lições deste trimestre a saga do povo de Deus na volta para Jerusalém, depois de submetidos a uma terrível humilhação, sendo escravizados por 70 anos na corrupta Babilônia. Foi quando entrou em cena o gigante Neemias, o qual, após chorar, jejuar e orar, procura o monarca Artaxerxes, obtém o aval necessário, volta ao seu país, reúne as forças do seu povo judeu e, mesmo enfrentando as mais duras e cruéis tentações, dando uma prova inequívoca de temor a Deus e liderança, restaura os muros da cidade em espantosos 52 dias. Tudo isso aconteceu provavelmente em 444 a.C., né? Ele destaca aqui. 12 anos depois, em 432 a.C., o extraordinário líder retorna à Pérsia para prosseguir o seu serviço junto ao rei Artaxerxes e, ao mesmo tempo, agradecer-lhe pela oportunidade que lhe foi concedida de reorganizar o seu povo. Tempos depois, o intrépido homem de Deus retorna a Jerusalém e fica tristemente decepcionado com o estágio de degradação espiritual que chegara àquele povo. Porém, o homem de Deus, certamente ciente do que o Senhor lhe cobraria, caso se mantivesse omisso, recusou-se a fugir de suas responsabilidades, tomando importantíssimas decisões,
todas elas dignas de um homem que vivia sob os auspícios do trono do verdadeiro rei, o Senhor Deus de Israel. Eis as contundentes decisões de Neemias que nos servem de lição hoje. Então, Neemias, ele não temeu, tudo aquilo que vinha contra ele. Neemias estava firme, nas decisões que ele precisava tomar. E o capítulo 13 vai contar algumas coisas bem terríveis, não é? Lógico que para aquele contexto ali era normal aquilo que Neemias fez, a sua ira, a sua dura, não é vingança, mas o seu duro juízo, vindo sobre aquele povo que ficou tanto tempo na Babilônia e não aprendeu nada, e bastou o líder se afastar para que o povo voltasse a negar Deus. Bastou Neemias se afastar por um período e o povo voltou à idolatria, a renegar Deus, como ele vai tratar muito bem aqui na lição. O contexto desse capítulo 13 de Neemias é Malaquias 3:10, na verdade o livro de Malaquias. E quando você estuda a história bíblica, quando você lê o capítulo 13 de Neemias, você vai entender por que Malaquias chamou o povo de ladrão. Você vai entender por quê. Porque exatamente não exatamente o povo que Malaquias está chamando de ladrão, mas os líderes, mas também o povo está envolvido. Então, quando você analisa a história bíblica, do capítulo 13 de Neemias, e você percebe que durante um tempo Neemias precisou voltar lá para o lugar de onde ele estava, lá junto ao rei, e nesse período que Neemias fica longe, Deus envia Malaquias para falar aquele povo. Então, tudo está entrelaçado, na palavra de Deus. Então, quando você estuda a história, a história bíblica, é exatamente isso. O período que Neemias ficou fora é o período que Malaquias está sendo profeta em Jerusalém. Exatamente esse período. E por isso que Malaquias é tão duro em relação ao dízimo. Porque o povo, ele vai tratar isso na lição, o povo deixa de dizimar, deixa de orar, deixa de ofertar, lembrando que naquele contexto o dízimo era obrigatório, era necessário levar os 10 mandamentos, os 10%, não somente como algo do nosso coração, mas algo exigido por Deus, e a gente precisa lembrar que tudo tem seu contexto. Tudo tem seu contexto. Então, quando a gente analisa Malaquias aos olhos de Neemias 13, a gente fica com o coração um pouco mais tranquilo. Ou não, Ou não. Então, é um texto paralelo. Todas as vezes que você lê Malaquias, principalmente o texto que é jogado aí, de dízimo, vai para Neemias capítulo 13. O contexto histórico está ali, totalmente ali. Então, esse homem aí, como diz a lição, esse intrépido, esse homem sem medo, esse homem sem temor, de fazer aquilo que Deus está mandando, é Neemias. E nós temos no nosso meio várias pessoas, que são corajosas, em relação a Deus. Neemias está dizendo aqui, deixando claro para você e para mim, que ele é corajoso em relação às suas decisões com Deus, ao lado de Deus, Então, por isso que aqui na introdução vai chamar esse intrépido homem, ou seja, esse homem corajoso, esse homem sem medo, de encarar os problemas em nome de Deus, porque ele foi chamado por Deus para isso. Mas lembre que antes ele chorou, orou e jejuou para ouvir Deus, certo? Então essa é o desejo, a última lição ela é muito histórica, ela é cheia de contexto histórico, é maravilhoso a gente olhar para a história e perceber que Deus vai tratando você e eu, nós, através de homens e mulheres como, no caso homem, como Neemias aqui, tá? Então vamos lá. O primeiro o que acontece? Quando ele chega lá, ele encontra tudo errado. A casa de Deus começaram a fazer puxadinho no templo, para colocar famílias ali dentro, para morar ali dentro. E as câmaras que eram para guardar, as coisas de Deus, consagradas a Deus, uma delas tinha sido esvaziada, e o genro do sumo sacerdote que casou com uma mulher estrangeira, coloca ele para morar lá no templo, um estrangeiro. E Deus havia proibido que ninguém
a não ser o povo de Israel que estivesse no templo. Né? No caso aqui Judá, mas é Israel também. Então, entender que ele te convida e me convida a tomar às vezes decisões difíceis, pela fé em Deus. Então o povo foi levado, ele diz aqui, por Esdras, o sacerdote, e Neemias, o governador, a relembrar a aliança que havia sido feita com o Senhor, que jamais se misturaria com os povos refratários à vontade de Deus, ou seja, o povo resistente, né, à vontade de Deus, aquele que se opunha, refratário é algo resistente, né, é algo que resiste, então está resistindo à vontade de Deus. Ele dá alguns textos aqui como exemplo, não é? E a caminhada desse povo de retorno a Jerusalém, lembrando que está tudo pronto, a cidade está pronta, o templo está pronto, o culto voltou a acontecer presencial, né? O povo está de volta ali, mas, como diz, né, o gato saiu, o rato fez a festa. É exatamente isso que aconteceu, E aí, nesse contexto, Deus envia Malaquias para trazer juízo sobre aquele povo e recordação de quem é Deus para aquele povo. O contexto é exatamente isso. Então, Esdras e Neemias fizeram o povo recordar o passado, como diz aqui, quando Deus se opôs completamente que se propusesse a desobedecer os seus mandamentos, ou seja, vocês só vão se casar entre vocês. Multiplique-se em Babilônia, cresçam em Babilônia entre vocês, prosperem na Babilônia entre vocês. Casem entre vocês. Mas aí começou a dar filho para Amonita, para outros povos, e aí o povo inimigo aqui, começou a crescer. O sumo sacerdote casa com um povo inimigo, cometendo o mesmo erro que Salomão, como ele vai lembrar aqui na lição. Ele vai lembrar aqui na lição que tudo começou com Salomão. Salomão começou a fazer aliança para ganhar reino, e casou com um montão de gente, e se perdeu. É o famoso jugo desigual. Certo? O contexto é esse. O contexto é qual? Neemias chega lá, tem um cara morando no templo, num lugar do templo, aonde era para estar guardado coisas de Deus. E Neemias chega e bota tudo para fora. E expulsa o cara dali. E tira o cara que estava como sumo sacerdote e coloca outro. Então, ter coragem para confrontar as coisas que vêm contra você e contra mim, contra nós, que contrariam a vontade de Deus. Lógico que nós não vamos fazer como Neemias fez aqui, certo? Nós não vamos espancar ninguém, nós não vamos rapar cabelo de ninguém, Nós não vamos fazer isso. Mas existe um contexto para que Neemias tenha feito isso. Existe um contexto, A lição vai tratar sobre isso. Há um contexto, em relação a tudo isso, tá bom? Então, como homens que ele apresenta aqui na lição enfrentaram dificuldades para obedecer a Deus, você também enfrenta ou não enfrenta? Acho que enfrenta. Para se manter firme com Deus, fiel com Deus, todo o tempo. Então ele vai dar um exemplo aqui, assim foi com Josias, com Jeremias, com Isaías, com Amós, com Zacarias, depois com Martinho Lutero e com João Calvino. Ele vai trazer para o nosso tempo. E assim é com você e comigo. A gente às vezes precisa enfrentar coisas que afrontam Deus. Com sabedoria vinda do alto. Lembrar sempre isso. Ele chorou, mas ele buscou Deus em oração e jejum. Ele buscou o Senhor. Lembrar sempre disso. Então, ele destaca aqui: todo avivamento só se inicia e ganha solidez com a palavra de Deus e muita oração. Então, sem a leitura da palavra de Deus, sem o conhecimento da palavra de Deus e sem oração, não há avivamento. Todo o tempo a lição vai falando isso, 13 lições vamos falando isso: jejum, oração, para ter avivamento, leitura da palavra. Tanto que aqui no capítulo 13, o texto da lei de Deus é lida para o povo. Ou seja, vocês estão indo contra a vontade de Deus, a ordem que Ele deu, vocês estão indo contra. E ainda por cima dando mau exemplo. O sumo sacerdote dando mau exemplo. Esse mau exemplo que o sumo sacerdote está dando é o que? Ele casou com uma estrangeira. E ainda bota o genro para morar lá,
Aí genro, né? Bota o genro para morar lá no templo. E somente podia ter alguém ali dentro, né? Da tribo de Levi. Mais ninguém. Certo? E é o que acontece às vezes no nosso dia a dia. A gente hoje em dia se mistura, não é? A gente lida, lógico que esse povo aqui também lidava com todo mundo, mas havia uma ordenança, não case com ninguém que seja estrangeiro, não é? E o sumo sacerdote dá um mau exemplo tremendo, ou seja, foi necessário Neemias cortar na carne, né? Foi necessário Neemias cortar na carne, por quê? Porque ele manchou a linha sacerdotal, Os filhos que viessem do sumo sacerdote com aquela mulher estrangeira não eram puros, não é? Não eram puros. E não poderiam ser sacerdotes, mesmo sendo filho de um sumo sacerdote. Então, às vezes é necessário você e eu, como homem e mulher de Deus, tomar decisões difíceis em nome de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Não é isso que a gente aprende? Não é? É melhor obedecer. E às vezes obedecer não é tão difícil para você e para mim, mas é difícil para quem nos vê, para quem te vê, não é? Ser obediente a Deus. Às vezes não é tão difícil para você, não é? Então, ele dá alguns exemplos aqui de que pessoas que passaram por dificuldades, como eu e você passamos por dificuldades, e ele diz aqui: Davi, uma vez confrontado por Natã, não titubeou quando chorando, disse: contra ti somente pequei. Não é? Então, reconhecer que está errado, e o povo não reconhecia. Estava errado. O povo não reconhecia seu pecado. Sabe, o povo tinha saído da Babilônia, mas a Babilônia não tinha saído deles ainda. É o que a gente fala aí, né? Muita gente saiu do Egito, mas o Egito está dentro ainda. Muita gente saiu da Babilônia, mas a Babilônia está dentro ainda. Então, dia após dia, era necessário o povo ser lembrado da lei de Deus. Mas precisava Neemias estar ali para isso? Não é? Precisava Esdras estar ali para isso? Não, o povo não conhecia a palavra? Então viva pela palavra. Não é? Mas é muito mais fácil se adaptar às coisas mais simples, né? Simples não, mais fácil, né? Do que obedecer a Deus. Lembrando que Deus, aqui o contexto é esse. O pecado do povo aqui é esse. Um dos pecados é esse. Né? A aliança com povos que Deus proibiu de ter aliança. Então, às vezes é necessário a gente se afastar de algumas pessoas. Às vezes é necessário. Porque pode ser que a gente se corrompa. Pode ser. Né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes de resistir, tem que se colocar diante da potente mão de Deus. Não é? Tem que se colocar diante da potente mão de Deus. Então nós somos chamados a olhar e entender que Deus ele te chama e me chama, como chamou aqui Neemias e como chamou esses homens aqui que são mencionados, né? Os profetas de Deus, para falar da sua verdade, da sua palavra e anunciar a sua verdade, né? Davi vai falar: traz de volta a alegria da salvação. Não é? Às vezes a coisa é tão complexa que as pessoas perdem a alegria de ser salvo. O povo não estava mais adorando a Deus com alegria. O povo não estava mais ofertando e dizimando com alegria. O povo estava simplesmente batendo cartão, para que pudessem ver alguns que eles estavam lá adorando a Deus no templo. Isso não acontece hoje? Acontece hoje. Certo? Acontece hoje. Às vezes Deus levanta alguém para nos exortar, como levantou Neemias aqui para exortar, como levantou Malaquias para exortar. Não é somente para não importa que lugar você esteja, que a minha e a sua adoração seja sincera. Então, no cativeiro, adore a Deus com sinceridade. Na luta, adore a Deus com sinceridade. Na doença, adore a Deus com sinceridade. Na saúde, na fartura, adore a Deus com sinceridade. O povo tinha que aprender isso. E não aprendeu. Não aprendeu. E por mais que Neemias tentasse trabalhar no coração daquela gente, por mais que eu e você tentemos trabalhar no coração de alguém, nós não somos o Santo Espírito. Não somos. Só Ele muda. Só Ele transforma. Só Deus toca onde você não pode ou não posso. A gente pode aconselhar, a gente pode exortar, a gente pode fazer o que for possível. Mas só Deus muda o homem. Só Deus transforma o homem. Só Ele faz isso. O exemplo é maravilhoso. Neemias se afasta, o povo volta à idolatria.
Idolatria. Neemias se afasta, o povo volta ao casamento misto. Não é? Que é o jogo desigual que tantas vezes a gente alerta os nossos filhos. Não é? Esse famoso jogo desigual, o interesse de querer ganhar alguém para Cristo se perde. Se perde. Se perde. É a sua preocupação como pai, é a minha preocupação como pai, é a sua preocupação como mãe, ou não é? É, com certeza é. Não é? De ver que todo o trabalho, né, vai esvaziar pelas mãos. Mas uma coisa que precisamos lembrar, não é? Que quando a gente ensina no caminho que deve andar, mesmo que a pessoa venha envelhecer, ela não se desviará dele. E esse não se desviará dele não significa que no meio do caminho vai ter tropeção. Lógico que vai ter. Né? Cai, levanta, faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida. Então, o nosso trabalho não é vão no Senhor, como o de Neemias não foi. Vão no Senhor. Certo? A gente não vai ter 100% de aprovação, ninguém nunca vai ter 100% de aceitação ou de entender a voz de Deus, mas alguns vão entender. Alguns vão entender. E quando a gente vai lendo o contexto histórico, não é? O contexto antes, lá em Isaías, é terrível, gente. É terrível. Deus fala assim: eu enviarei pestes em Jerusalém, derrubarei os seus muros. Está lá em Isaías. Não é? Levantarei inimigos. Antes de ir para o cativeiro. Antes de ir para o cativeiro. Para que vocês saibam que a mão forte do Senhor fez isso. Certo? Eles foram avisados. Eles foram alertados. Mas não mudaram de opinião. E lembrando, né, que cada contexto é um contexto, né? Ele vai lembrar aqui na lição, do mesmo jeito que Neemias se irou, vai chamar aqui o ponto de ira santa, né? Quando chegar lá, Jesus também não se irou. Quando chegou lá e viu aquela bagunça no templo, no pátio do templo, Jesus também se irou. Não é? Ele vai lembrar isso também na lição. Então, não tem nenhum problema se irar. O problema é o sol se pôr sobre a nossa língua. Esse é o grande problema. Não é? Esse é o grande problema. E a dureza, às vezes, no trato das coisas de Deus, o zelo pela casa de Deus, me consome. Foi isso que fez Neemias fazer o que ele fez. Isso que fez Neemias fazer o que ele fez. Não é? De partir para cima mesmo. De pegar a mobília do cara e jogar tudo na rua, expulsar o sumo sacerdote do templo e mandar todo mundo que é estrangeiro embora. Tem que ter muita coragem. Muita coragem. Por isso que ele é um intrépido, né? O homem sem medo de fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Não é? Então eu não sei se você já precisou tomar decisão difícil, não é? Para confrontar alguma coisa que vai contra Deus. Mas com certeza todos os dias a gente passa por experiências assim, não é? Que nos convidam a dizer não para aquilo que Deus diz não. Nos convida a dizer não para aquilo que Deus diz não. A gente passa por experiências assim, não é? Lembrar sempre disso. Mas estar sempre corajoso, não é? Corajoso. Ser forte e corajoso. Não foi à toa, né? Que Deus falou isso para Josué, né? E fala para a gente todos os dias. O ponto 2 fala assim: confrontou o sumo sacerdote Eliasibe por dar guarida no santuário a um inimigo do povo de Deus. Por que inimigo? Aqui no início de Neemias capítulo 13 vai explicar por que é inimigo. E quando o exército de Israel, vai falar aqui no início, né, de Neemias capítulo 13, quando o exército de Israel precisou de água e pão, esse povo aqui que está recebendo guarida negou a água e negou pão. Negou a ajudar, né? Negou a estender a mão ao exército de Israel. E aí Deus fala: esse povo não fará parte do meu arraial. E é Deus que está falando, ponto final, certo? É Ele que decide, é Ele que sabe de tudo. Então Neemias foi muito firme com o sumo sacerdote, pelo duplo erro cometido. Ele comete duplo erro aqui, diz aqui: primeiro de casar com uma estrangeira, e depois dar guarida a um estrangeiro, dentro do templo. Dentro do templo. Não é? Lembra que o contexto aqui é esse, né? Não podia dar guarida a nenhum estrangeiro, principalmente desse povo aí, não é? Que fala aí nos versos 1 ao verso 4 ou 5 aí de Neemias 13. Tá? Então, ele cometeu, né,
tomar coisas de Deus para si. Né? Ou seja, é um espaço que estava reservado para as coisas de Deus, ele tira Deus daquele lugar, porque se tem alguma coisa consagrada para Deus, Deus está ali. Certo? Essa é a ideia aqui do Antigo Testamento. Aquele quartinho era consagrado para as coisas de Deus. E aí, o sumo sacerdote tira as mobílias de Deus e coloca as mobílias do seu genro. Não é? Coloca dele lá. Quando Neemias chega e vê isso, fala assim: que bagunça é essa aí na casa de Deus? Não é? E joga tudo fora e repõe tudo de volta que era de Deus. Tem hora que na nossa vida a gente tem que olhar para a nossa mobília e ver se não tem nada de errado nela. Não é? Tem que ver se não tem nada de errado nela. Se a gente não está juntando um tralha na nossa caminhada de fé, que não agrada a Deus. Deixar coisas que não são de Deus ocupar o espaço dele. Neemias foi duro nisso. Não ocupa. Não vai ocupar. Não é? Lógico que é uma coisa física aqui, né? Mas hoje a gente traz para o espiritual. Então não vamos permitir as coisas que não são de Deus ocupar o lugar dele. Isso foi o erro desse sumo sacerdote, né? Eliasib, né? Algumas versões vão falar o nome, mas aqui Eliasib. Esse erro cometido. Se aparentou com o Tobias, não é? E casando com a sua filha. Não é? Não é nem? É casa com a filha. Meu Deus do céu. Não é? Casa com a filha. Na verdade, sogro, né? É isso? Estou errado ou está certo? Casou com a filha, né? Me corrija aí se estou errado, né? Com a filha. E o que ele faz? Da moradia, tira Deus da onde as coisas de Deus tinham que estar e coloca o que não é de Deus no lugar. Muitos fazem isso até hoje. Tá? Muitas pessoas ainda têm buraco no coração que Deus ainda não penetrou. Muita gente tem. Vê se há em mim algum caminho mau, não é isso? Salmo lá não lembra isso. Muita gente tem ainda. Muitas vezes a gente troca a mobília santa e coloca em mobília imunda, não é, no lugar. Coisas que não agradam a Deus. E Neemias é duro em relação a isso. Com Eliasib, o relapso sobre o sacerdote, aprendemos que é possível líderes ouvirem apenas o seu coração. Apenas o seu coração. Ele aqui é um líder religioso, não é? É o sumo sacerdote. O que a gente aprende com ele? Que às vezes um líder religioso ou um líder espiritual ouve a voz do seu coração e não a voz de Deus. Às vezes o meu coração e o seu coração estão falando uma coisa e Deus está mandando fazer outra. E a gente às vezes com o coração sangrando tem que obedecer a Deus. E as pessoas às vezes não entendem nada. Não é? Não entende nada do que você está fazendo e o que eu estou fazendo. Não entende. Porque só você e Deus sabem o que está acontecendo. Mas ninguém. Você não pode nem compartilhar. Porque entre você e Deus, não é? Você não pode nem compartilhar. Então, pode acontecer, como aconteceu com Eliasib, né? Esse relapso sobre o sacerdote, de líderes espirituais, né? Aí, pastores, líderes, né? Ouvir o seu coração e não ouvir a voz de Deus. E liderar o povo com o seu coração e não com o coração de Deus. O próprio Senhor falou: darei pastores segundo o meu coração. Ele não falou isso? Né? Na verdade lá é guias, não é nem pastores, é guias, líderes. Vos darei guias, líderes segundo o meu coração e não segundo o coração dos homens. Né? Lembrar isso. Então Deus nos convida às vezes a tomar decisões difíceis em nome dele. Muito difíceis. Que familiar não vai entender, que irmão não vai entender, que irmãos em Cristo não vão entender, a igreja não vai entender, não é? A sua decisão é a minha decisão em Deus, mas é necessário às vezes tomar decisões duras, não é? Para que o nome de Deus seja exaltado. É necessário fazer isso. Neemias foi bem duro, não é? Diferente desse sumo sacerdote, Neemias é temente a Deus. Temente a Deus, né? Ele vai lembrar aqui. Além de ser o governador de Jerusalém, ele é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. Então, ele é ético com Deus. Ele não quebra a sua ética com Deus. Né? Ele quer que as pessoas enxerguem Deus e ele vai duro em cima do povo, não é? Que
que está totalmente fora da vontade de Deus. Totalmente fora da vontade de Deus. Ele não só exorta, ele espanca. Não é? Ele parte para o braço dele. Lógico que aqui tem um contexto para isso. A gente vai entender por que ele fez isso. Não é? Por que ele fez isso. A lição vai tratar sobre isso, mesmo que seja bem superficial, mas olhando a história a gente vai entender por que Neemias teve que tomar essa decisão. Não é? O 3 fala assim: após os confrontos, Neemias parte para restaurar a adoração ao Senhor. Eu estou correndo um pouquinho aqui com os pontos, porque a lição é longa, né? A lição é um pouquinho longa, depois a gente compartilha aí a sua observação, tá bom? Porque vai ter outros subpontos aqui, não é? Então, após o confronto, Neemias parte para restaurar a adoração ao Senhor. Então, Neemias não ficou somente na exortação. Neemias não ficou somente no confronto, no tirar a imundícia de dentro do arraial, né? Coisa que era para o levita fazer, os levitas fazer, os sacerdotes fazer, né? E aí, né? Lógico que ele também faz parte dessa tribo aí, né? Mas não era obrigação dele, não era obrigação dele. Ele lembra aqui na lição que Neemias, além de ser um líder religioso, ele era um líder político também. Então ele tinha a autoridade do rei sobre ele. Neemias podia até matar, se ele quisesse. Ele tinha essa autoridade. O rei deu essa autoridade para ele, não é? Acima dele só estava o rei, e acima deles Deus, não é? Lembrar sempre isso. Então, o 3 vai falar isso. Após os confrontos, Neemias parte para restaurar a adoração ao Senhor, dos versos 9 ao verso 22. Então Neemias chega e arruma a casa. Ele arruma a casa. Por que vocês estão deixando de adorar? Por quê? Né? Já acabou com esse negócio de mistureba, né? De casamento misto. Acabou com esse negócio de misturar com quem não é de Deus. E agora vamos restaurar a adoração, vamos restaurar o culto. Não é? E ele começa por algo muito importante, pelos líderes. Ele não começa pelo povo. Neemias começa a restaurar o culto através dos líderes, e não pelo povo. Depois que ele vai para o povo, primeiro ele vai para os líderes. E como que Neemias restaura os líderes? Restaurando a moral desses líderes, o caráter desses líderes, a importância desses líderes. Não é? Em que sentido? O que aconteceu? Lembra do contexto do Antigo Testamento? O que era o dízimo? Comida. Certo? Comida. A tribo de Levi não tinha posse, não é? A tribo de Levi não tinha dízimo em relação a dinheiro, não recebia dinheiro, recebia comida. A tribo de Levi era toda sustentada pelo povo, não é? Não faltava nada para a tribo de Levi. Não faltava nada para os sacerdotes, nem para os subsacerdotes, nem para os levitas, nada faltava. Não é? O que vinha de 10% de alimento, não é? Era distribuído com eles. As ofertas financeiras ficavam com o templo, para sustentar o templo, para a manutenção do templo, certo? Para o cuidado do templo, pintura, restauração do prédio. As ofertas em dinheiro. O dízimo era para a tribo de Levi. E era alimento. Pararam de dizimar. Parou de dizimar, os levitas passaram a passar fome. Tiveram que fazer o quê? Parar de exercer o sacerdócio. E foram procurar jeito de sobreviver. Certo? Quando Neemias chega lá, a primeira coisa que Neemias traz de volta para o culto é os líderes. Restaura a vida dele. E aí convoca o povo a voltar a dizimar. Convoca o povo a voltar a ofertar. Mas primeiro ele traz de volta a dignidade de liderar. Então, dá para perceber a importância de um líder? Né? Na restauração da fé de alguém? Ou da destruição da fé de alguém? Né? A importância que um líder tem? Não estou falando só de pastores, não. Né? Estou falando de líderes, né? E líder não é somente aquele que tem título. Não é somente aquele que tem título. Às vezes a pessoa tem o dom de liderar e não tem título nenhum, mas ela tem o dom de liderança. Deus deu o dom de liderança para essa pessoa, não é?
E ela faz aqui, faz ali, ajuda aqui, ajuda lá, não é? E o povo se perdeu em relação a isso. E a primeira coisa que passaram a fazer foi abandonar Deus, e abandonando a Deus, total. Não havia mais reverência a Deus, não havia mais cuidado na fé. Deixa a vida me levar, a vida leva aí. Né? E vamos cada um cuidar da sua vida e vamos viver. Né? Vamos viver. O povo se esqueceu de Deus, totalmente de Deus. Né? E se secularizou, como ele diz aqui. O povo, na verdade, se tornou resistente à vontade de Deus. Agora não é mais o povo inimigo que é resistente à vontade de Deus, é o povo de Deus que está resistente à sua vontade. Mudou agora tudo. Né? E quando Neemias volta, encontra isso. Mas enquanto Neemias não volta, Malaquias está lá profetizando. Malaquias está ali profetizando, chamando a atenção daquele povo. O que temos roubado do Senhor? Não é isso? Olha, dá para entender agora o porquê que Malaquias fala isso? Né? Lembre sempre disso. Quando você lê Malaquias, vai em Neemias capítulo 13, o contexto está ali, histórico está ali. Né? Neemias está longe e Deus envia Malaquias. Né? Malaquias está profetizando. E Malaquias está chamando a atenção de quem? Dos líderes. Dos líderes. Né? Fazei prova de mim, Deus fala para os líderes. Os líderes. Né? Para que o povo possa ser restaurado. E é tão maravilhoso perceber que Neemias primeiro trata da liderança para depois tratar do povo. Não é? Para depois tratar do povo. Isso é maravilhoso. Não é? Então o povo se tornou secularizado, ou seja, os hábitos ligados à religião, o costume, né, ligado à religião foi abandonado. O culto foi abandonado, a fé foi abandonada, os preceitos de Deus foram abandonados, totalmente abandonados. Não é? E Deus, ele não quer isso, nem para você, nem para mim. Neemias começou por levar o povo a perceber a natureza da sua apostasia. Ele fala. E isso não é a realidade hoje? Não é uma realidade hoje? O povo se afastando de Deus, se afastando de Deus, se afastando de Deus. Lembre que Deus falou para esse povo: prospere. Prosperar não significa se afastar de Deus. Na verdade, quanto mais prospera, mais nós temos que nos aproximar dele. Mais se aproximar dele, se chegar a ele. Então, alguém quer fazer algum destaque aí? Alguma pergunta em relação até aqui? Tem alguma observação? Alguma coisa para falar? Sim, Moisés. Esse Tobias, que se refere, ele assim, fez uma aliança, né? Seria aquele mesmo que era companheiro de Sanbalate? É isso aí. Eles eram inimigos. Sim, Tobias e Sanbalate, os inimigos. Atrapalhar a obra de Deus lá. Sim. Era inimigo do mar, né? Sim. É ele mesmo. É esse cara mesmo. É ele mesmo. Que ficou infernizando Neemias o tempo todo. E aí o sumo sacerdote, depois que está tudo bonitinho, depois que está tudo arrumadinho, aí o sumo sacerdote casa com a filha desse cara. Sim. É aquela história do camelo, né? Posso botar o narizinho? Já viu a história do camelo, né? Posso botar o nariz? Pode. Posso botar o focinho? Pode. Posso botar a cabeça? Pode. Posso botar o pescoço? Pode. Quando vê, o camelo está dentro da tenda e o dono do camelo na rua. É assim que acontece. É assim que acontece. É exatamente isso aí, lembrou bem? É ele mesmo. É esse cara mesmo. Infernizador. De Neemias o tempo todo junto com Sanbalate e aquele tal de Gézer, aquele outro malário lá. É exatamente esse cara. É exatamente ele. Certo? Ele tem até um versículo que diz que eles procuraram e utilizaram as suas mãos matarão. O inimigo falou assim: agora Deus esforça nossa vida. Isso aí. Tem que se esforçar para obedecer a Deus. Tem que se esforçar para obedecer a Deus. E com certeza, às vezes, é doloroso, dolorido obedecer a Deus. Dolorido obedecer a Deus. Nós somos chamados para isso. Então, o que a gente tem mais visto é exatamente isso aqui. O povo de Deus está se secularizando, ou seja, está mundanizando. Se mundanizando. Está perdendo a essência da fé. Perdendo a essência da fé. É uma mistureba. Não tem um problema hoje, não tem mais essa proibição. A gente se preocupa com o julgo desigual, mas essa proibição não é aquela,
aquele pau a ferro ali. Mas com certeza a gente se preocupa com isso. Com certeza a gente se preocupa com isso. Né? Porque na maioria das vezes as pessoas se perdem. Né? Na verdade não ganha, se perde na caminhada. Né? Mas Deus é que sabe do amanhã, né? Ele já está lá no amanhã. Bom, mais alguma observação aí? Então vamos lá, né? Vamos lá. Aí ele vai fazer uma subdivisão aqui, as características de uma adoração desleixada. Ele vai tratar agora da adoração desleixada. Exatamente como o povo estava lá, e a gente vai fazer ponte com algumas coisas aqui. Né? Com certeza vamos fazer. Então, o povo, lembre primeiro, o povo parou de dizimar, ou seja, o povo deixou de sustentar aquilo que trazia comunhão de fé aos olhos. Né? Deixou de ofertar, deixou de dizimar, deixou de cultuar, deixou de congregar, deixou de participar, não é? da vida religiosa de Jerusalém. Deixou de participar. E vamos viver a nossa vida. Já estamos libertos mesmo? Não é isso? Já estamos salvos mesmo? Né? Vamos viver a nossa vida. E vamos aproveitar agora a liberdade. Ninguém é livre, gente. A liberdade é uma ilusão. Ninguém é livre plenamente. Não é. Porque aonde termina a minha, começa a sua. Não é? Tem que lembrar isso. Tem que lembrar isso. Existe limite para a liberdade. Olha a briga que a gente está vivendo aí. Né? Olha a briga que a gente está vivendo por causa da pandemia. Né? Liberdade tolhida. Ninguém é livre, plenamente livre. Ninguém é. Ninguém é. Certo? A não ser em Deus. A não ser em Deus. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fora isso, ninguém é livre. Sempre tem alguém mandando na gente. Até Deus manda na gente. Certo? Se a gente tem um dono, né? Certo, então. Né? Sempre tem alguém que manda na gente, né? Certo? Pegando o gancho aí, às vezes você não baixa a tua bola por causa da esposa. Às vezes você não baixa a tua bola por causa do esposo. Faz isso. Fazemos isso. Então é um compartilhar de liberdade, de limite de liberdade. Limite de liberdade. Não tem liberdade plena, a não ser, né, se o Filho vos libertar do pecado, sim. Né, verdadeiramente sereis livres. E mesmo assim ele continua nos rodeando como um leão, buscando a quem possa travar. Continua buscando. Então o povo parou de ser dizimista, o povo parou de adorar, o povo parou de ofertar, o povo parou de orar, de buscar Deus, e Deus envia Malaquias. Envia Malaquias. Né? Envia Malaquias. Lembra que Neemias não é livre, Neemias é escravo, mesmo sendo copeiro do rei. Ele tinha que dar satisfação ao rei. Mesmo sendo governador de Jerusalém, ele tinha que dar satisfação. Ele voltou lá para prestar relatório, né? Ele ficou uns anos lá. E quando ele retorna, está no final do ministério de Malaquias. Malaquias está terminando o seu ministério. Na nossa Bíblia, em português, Malaquias é o último livro. Mas não é assim na Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica é o livro de Crônicas, que é o último livro. Na nossa Bíblia em português foi arrumado assim para a gente poder entender a história. Mas o povo lá que conhece o contexto histórico, a Bíblia hebraica não. Malaquias não é o último livro, é o último livro da Bíblia. Foi arrumado assim na nossa Bíblia em português, foi o último profeta, não sei o quê, para ficar em sequência histórica para a gente. Mas na Bíblia hebraica é o livro de Crônicas que é o último livro. É o livro de Crônicas, não o livro de Malaquias. Mas Deus envia esse homem enquanto Neemias está fora. Deus nunca deixa o seu povo sozinho. Nunca deixa o seu povo sem liderança. Deus nunca deixa o seu povo sem exortação. Repreende com toda a paciência e longanimidade. Paulo fala tão bagunçada, que o sábado estava sendo violado. Estava sendo violado. Os muros de Jerusalém, as portas de Jerusalém, ele vai tratar isso aqui, estava aberta para que vendedores pudessem vender no pátio do templo peixe. Isso era proibido, não é? Ter comércio no sábado. Ele vai falar um negócio aqui que eu não concordo muito, tenho o direito de não concordar com ele, que o dia do Senhor para nós é domingo, eu não concordo com isso, mas ele pode falar isso, Ele pode falar isso. O sábado foi substituído pelo domingo? Não foi. Não foi.
Não tem um dia sagrado. O dia do Senhor não é o domingo. O dia do Senhor é todo dia. Eu entendo assim. Certo? Existe um dia separado para o descanso. Não é? Por que ficou no domingo? Então, para a nossa realidade urbana, né? O domingo é mais fácil, não é mais fácil de reunir a gente? Mas alguns trabalham com escala, né? Uns como estão, um dia está um dia não está outro, não é? E aí? Uns guardam sábado, outros guardam sábado, outros dias que a gente guarda domingo. Eu não guardo domingo, você guarda domingo? Eu não guardo domingo. Porque para mim todo dia é dia do Senhor. Todo dia é dia do Senhor. Certo? Então, Neemias chega lá, e aí no contexto aqui, o sábado está sendo violado. Está tendo comércio, as portas da cidade estão abertas para que vendedores estrangeiros façam negócio em Jerusalém. O dia dedicado à oração, a culto, à comunhão e ao descanso. Não é? O descanso. Neemias percebe o afastamento do povo em relação a isso. Eu entendo que o nosso caminhar hoje é diário com Deus. E o dia consagrado para Ele é todo dia. Todo dia. Agora, o dia que você vai descansar, nessa vida urbana que a gente vive aí, não é? Alguns querem descansar no sábado, descansem no sábado. Outros descansam na segunda, na terça, na quarta. Ué, fazem tanta bagunça em relação ao Shabat, né? Tanta bagunça em relação a ele. O contexto aqui é o contexto deles aqui. Né? Não que a lei tenha mudado, não é isso. Mas é o contexto deles. O contexto deles. Mas a coisa estava tão bagunçada, que o dia que foi escolhido para se dedicar a Deus era o dia de comprar e vender. Virou uma feira o pátio do templo no sábado. Não é? É a mesma coisa que você chegar aqui hoje, não que hoje seja um dia do Senhor, que para mim não é? Não sei se para você é, mas para mim não é. É a mesma coisa você chegar aqui e entrar aqui dentro e estar uma feira aqui dentro, e não culto, agora de manhã, né? Vendendo, comprando, negociando, né? Chegar aqui e ter isso aqui dentro. Quando Neemias chega lá, percebe isso. O que ele faz? Expulsa os vendedores, manda fechar o portão da cidade no sábado. Os caras ainda ficam acampados lá, ele chega e fala assim: o que vocês estão fazendo aí? Vamos embora. Vamos embora. E aí vence pelo cansaço, né? Vence pelo cansaço, eles foram embora. Mas ainda ficaram uns dias tentando entrar na cidade. E se não fecha o portão, eles entram. Então, se a gente não fechar portões da nossa vida, coisas que não agradam a Deus vão entrar. Vai dar brecha, né? Como algum dia. Neemias fechou a brecha. Fechou a brecha. Certo? Ele foi duro nessa decisão. Foi muito duro nessa decisão. Muitos não gostaram. Pô, a gente vai deixar de comprar peixe? Mas compra peixe na segunda-feira, meu Deus do céu. Certo? Então, a gente tem somente um dia, talvez, na semana para cultuar. Certo? E aí coloca tudo naquele dia. Tem a semana inteira para fazer as coisas, não tem? Não que seja um dia sagrado, mas é o dia que proporciona mais facilidade para a nossa comunhão. É o domingo. Né? Domingo. A história aí de mudança de dia é outra coisa. Né? É outro relato histórico. Certo? Então, o povo estava totalmente fora da vontade de Deus. Como tão bem descreve Malaquias capítulo 3, do verso 8 ao verso 10. É exatamente esse contexto lá. De Malaquias capítulo 8 ao capítulo 10. Exatamente isso, é o contexto histórico. Não é? O povo estava fora da vontade de Deus. 3.2 fala assim: o dia do Senhor começou a ser profanado, né? Ou seja, por tudo isso que eu já falei, com negociata, com venda, com falta de culto, com falta de adoração, com falta de guarda. Não é essa bobeira que hoje fazem, não. Que não pode acender uma lâmpada, que não pode acender um fogo, que não pode fazer uma comida, não é? Que aí ficam tentando dizer que são mais santos do que os outros, porque guardam o sábado. Se alguém guarda o sábado para dizer que é mais santo que o outro, está em pecado. Em pecado. Como eu já encarei, já falei aqui, já confrontei uma emissora por causa disso. Eu fui chamado de adorador do diabo. Certo? Porque eu cultuo no domingo. Fui chamado de adorador do diabo porque eu cultuo no domingo.
Porque estamos aqui no domingo, somos adoradores do diabo. Já fui chamado disso. Por alguém que guarda o sábado. Que não deveria fazer isso, ser um homem e mulher de Deus. Teria que me convencer que eu estou errado. Mas não, vai para o ataque. Vai para o ataque. Eu ligo para a emissora e falo assim, tem gente trabalhando aí? Tem. Hoje é sábado. Desliguei o telefone. Na verdade, ele ligou na minha cara, né? Porque não pode ter assalariado no sábado. Pode. Nem o seu escravo trabalha no sábado. Nem o seu animal trabalha no sábado. Então não vem dar de santarrão porque guarda sábado, não. Não vem, não. Não vem, não. Mas aqui tinha que guardar. Aqui tinha que guardar. E guardar de verdade. Porque ninguém guarda de verdade mais. Só quer dizer que é mais santo que o outro. Mas ninguém guarda de verdade. Então, além de estar sendo profanada a fé, a comunhão com Deus e o prazer de ofertar e dizimar, estava sendo profanado o dia que foi reservado para Deus. Para Deus. Profanado. E Neemias, quando chega lá, fala assim, para com essa bagunça. Porque esse dia é dia consagrado a Deus. Vamos adorá-lo. Né? E tira todo mundo dali. E não era para estar. Né? Tira todo mundo dali. Certo? 3.3 fala assim, envolvimento dos filhos da luz com os filhos das trevas, que é do verso 23 ao verso 24 de Neemias capítulo 13. Né? Envolvimento. Né? O Senhor havia alertado os hebreus que não deveriam constituir matrimônio com o povo idólatra. Vocês vão entrar numa... Lembra lá? Vocês vão entrar numa terra onde as pessoas adoram deuses estranhos. Não se misture. Não se misture. Desde lá da saída do Egito, Deus está falando isso. E o povo se mistura. Se mistura. Não é? Tanto se misturou que nasce aí o samaritano. Não é? O samaritano surge por causa dessa desobediência. Não é? E aí, é uma palavra um pouco pesada, imundo, né? Mas nesse contexto aqui não era não, tá bom? Para nós hoje pode parecer pesada demais a palavra. Mas no contexto aqui não é não. Porque quem não adorava a Deus era imundo. É imundo. Quem nos chama hoje de imundo são os muçulmanos. Né? Os muçulmanos nos chamam de imundo. Quem não é muçulmano é imundo. É imundo. Vai na imundícia. Né? Então, esse fato acabou acontecendo por quê? Ele vai lembrar de Salomão. Salomão que fez aliança. E tinha 1000 mulheres. Misericórdia! Haja mulher, não? Isso, ele casou com 300, né? E tinha 700 concubinas, só para alcançar território. Israel se expandiu no pecado. Misericórdia. Israel cresceu politicamente no pecado. As pessoas às vezes crescem na vida no pecado. Não é? Por isso que o pecado não impede a bênção material. Não impede. Pergunta que me foi feita: o pecado impede a bênção? Não impede. O pecado não impede a bênção material. O pecado traz morte, separação de Deus. Isso que ele fala. Não é? Então, como bem lembrou o irmão Gilberto, né? 300 esposas e 700 concubinas. Misericórdia. Lidar com uma mulher já é complicado, imagina com 1000, não é? Imagina com 1000 mulheres. Mas por quê? Por causa de aliança política. Né? Vamos expandir Israel até os confins da terra, porque Deus mandou fazer isso, mas não mandou fazer em pecado. E Salomão se corrompe. Não é? Um homem sábio que terminou a sua vida de uma maneira horrorosa. Não sei se teve tempo para se arrepender. Só Deus sabe, e a gente vai saber quando estiver com ele lá, não é? Quando Jesus vier e julgar vivos e mortos, aí nós vamos saber, não é? Aí nós vamos saber. Então, depois, ele destaca aqui, 350 anos depois desse erro de Salomão, o povo vai para o cativeiro da Babilônia. E comete o mesmo erro. O mesmo erro. É aquela famosa frase, fulano fez, eu também posso. Mamãe está fazendo, eu posso. Papai está fazendo, eu posso. Titi está fazendo, eu posso. Né? O líder está fazendo, eu também posso. Não posso, se está contra a vontade de Deus. Lembrando de vovó, você não é qualquer um, não é? Lembrando da minha avó. Com certeza você também já foi orientado nisso.
Né? Então, o Senhor havia alertado para isso, né? De não fazer, né, aliança fora da vontade de Deus. Só para a gente ir para o final aqui, vou ler o texto, né, de Neemias 13, verso 23 e verso 24. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdonitas e amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdonita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. E aí Neemias parte para a contenda. Parte para a batalha mesmo, né? Parte para a briga. Parte para o braço mesmo. É necessário que vocês entendam que quem manda é Deus. Lógico que a gente não vai fazer mais isso, né? Mas, por desobediência, o povo sofre. Por desobediência, o povo vive e padece coisas que não precisava padecer. Não é? Não precisava padecer. Se união entre pessoas da mesma fé já é complicado, imagina união de pessoas com fé diferente. É muito complexo, gente. É muito complexo. Não é? É muito difícil. Porque fica dividido. Fica dividida a pessoa. Muito dividida. Né? Não estou dizendo que a pessoa já casou, né, e depois um se converte, o outro não. Isso é outra história. Isso é outra história. É outra história. Agora, o jugo desigual, ele é complicado até hoje. É complicado o jugo igual, que ninguém é perfeito. Imagina o desigual. Às vezes a pessoa vai abrir mão da fé para agradar o outro porque está apaixonado. Mas paixão não sustenta relacionamento. O que sustenta relacionamento é amor. O que sustenta-nos é o amor de Deus e não a paixão dele por nós. O que nos faz obedecer não é a paixão, é o amor. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. A paixão não. A paixão é louca. A paixão é louca. Não é? E o povo apaixonado, aqui não estou dizendo que você não tem que estar apaixonado. Não é? Mas tem uma mensagem do Ed Renekiewicz que foi mal entendida aí, né? Que nem todo dia eu estou apaixonado por minha esposa. Nem todo dia ela está apaixonada por mim. Nem todo dia nós estamos apaixonados uns pelos outros. Mas o que nos sustenta é o amor. É o amor. Que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Certo? A paixão faz a gente ir embora. O amor faz a ficar. Eu vou fazer um dia assim e o outro também. Isso aí. Isso aí. Porque é o amor que sustenta. Mas gente, é verdade. O que nos sustenta é o amor de Deus. Ele nos amou primeiro. O povo tinha esquecido isso. O povo tinha esquecido isso. Deus é tão maravilhoso a Bíblia, a revelação bíblica. No Antigo Testamento, Deus é o esposo de Israel. É ou não é? Deus é o esposo de Israel. Quem te deu carta de divórcio? Mesmo eu irado com vocês, eu não dei carta de divórcio. Deus fala isso. E no Novo Testamento, Jesus é quem? O noivo. O noivo da igreja. Muitos não conseguem entender isso. Onde que o povo evangélico achou que a igreja é a noiva? É a noiva. Adornada para o noivo que virá. Né? Paulo vai lembrar muito bem isso. Né? Que Jesus teve um amor sacrificial pela igreja, como o marido tem que ter pela esposa. O que ele está querendo dizer com isso? Não é? O que está querendo dizer com isso? Então, Deus ele trata Israel como sua esposa. Sua esposa. Um amor sacrificial também. E Jesus trata a igreja como sua noiva. Um amor sacrificial também. Certo? Sacrificial. Então, o povo esqueceu isso. Esqueceu isso. Né? Esqueceu isso. Por quê? Porque passou a viver em prazeres, em delícias. Né? E aí, o 3:4 fala assim, a ira santa de Neemias. Aí Neemias vem mesmo no braço do homem. Né? Espanca, corta cabelo. Né? Por que isso? Por que isso? Davi envia seus soldados. E os soldados de Davi, alguns deles, são envergonhados.
A barba para o homem naquela época era honra. Significava a honra do homem, não é? A barba. E o que acontece? Alguns homens de Davi, do exército de Davi, são pegos por esse povo aqui que está fazendo, que o sacerdote fez aliança, que o sumo sacerdote fez aliança, não é? E aí, esse povo, esses soldados de Davi, são pegos, né? Aprisionados, e rapam a barba dele. E devolvem para Davi com a barba rapada. Aí Davi fala assim: não deixe eles entrar na cidade, porque eles estão envergonhados. Por quê? Porque a barba era o significado de honra daquele soldado. Deixa eles lá em Jericó até a barba crescer. Quando a barba crescer, eles voltam para cá. Certo? É por isso. É por isso. O contexto vai se encaixando, né? Vai se encaixando. Então ele puxa aqui de trás de volta isso, ou seja, a barba, né, era sinal de honra para o homem. Não rapou a cabeça. Né? No caso aqui, Neemias rapa a cabeça deles, né? E manda eles embora. Do mesmo jeito que aconteceu depois, né? Lógico. Depois não, antes, né? Porque é antes. Aí acontece de novo. Do mesmo jeito. Tem um versículo lá no Salmo, encaixa bem com essa atitude de Neemias, né? Diz assim: zelo pela casa do Senhor e demorou. Sim. É esse zelo que Neemias está colocando. Expulsar, né? Amar, resolve a luz, né? Quando chegou no tempo, o povo estava vivendo no Ciano, porque Deus expulsasse todo mundo. Sai. Expulsou mesmo os cambiadores, o zelo, né? Expulsou os cambistas, né? É o zelo da casa do Senhor me consome, o zelo pela casa me consome. Exatamente isso. Então, Neemias ele foi duro, braço forte, né? Para tirar tudo aquilo que não era de Deus no meio do povo de Deus. Né? Se a gente for fazer isso hoje, a gente, meu Deus do céu, não tem como, não é? Não tem como usar a força do braço para expulsar lobo. É muita oração, muita paciência para expulsar o lobo. Muita paciência. Mas uma coisa é certa, você não está vigilando. O tempo todo, não é? O tempo todo. Porque lobo sempre vai ter ao nosso redor. Sempre vai ter. E aí, para finalizar, para pensar e agir, não é? Tem 3 pontos aqui. 3 pontos. Bastou Neemias se ausentar para que o povo se desmantelasse, escapando para uma adoração adúltera. Oremos fervorosamente para que Deus nos dê líderes como Neemias, para a continuação da obra do Senhor. Ore pela liderança da igreja. Oremos pelos líderes da igreja, para que Deus ilumine a nossa mente, não é? Para que possamos ser agradáveis a Deus. Não é? Orar por você, por mim como líder. É orar por nós como líder, para que Deus nos dê direcionamento, não é? Em todo o tempo que a gente caminha nessa terra. O 2, quando o povo parou de adorar a Deus, o primeiro pecado que aconteceu foi a retenção do dízimo e ofertas, e depois vieram a profanação do dia do Senhor, casamentos mistos e etc. Oremos para que o Senhor não permita que o diabo roube o nosso prazer de adorá-lo. Adorá-lo. Não vamos permitir que Deus, né, que o diabo roube o seu prazer de adorar. Traz de volta a alegria da salvação, né? A oração de Davi. Lembrar sempre isso. O 3 fala assim: certo pensador disse: Deus quer amar tudo o que o Senhor ama e quero detestar tudo o que o Senhor detesta. Daí se explica a ira santa de Neemias. Que Deus nos ajude a imitar a Cristo, que também se irou quando com zelo, não vou usar essa palavra ciúme, mas com zelo da casa do Senhor, que o consumiu, não é? Salmo 69, verso 9 e João 2, verso 17. Ao ver a casa de oração para todas as nações se transformar em um covil de ladrões e salteadores. Neemias bateu de frente. E aí a gente vai entender o contexto de Malaquias, quando ele chama aquela gente de ladrão. Certo?
Havia um contexto para ele. Né? Aí a gente entende por que Malaquias usou essa palavra tão dura, né? Com aqueles líderes ali. Tá bom? Então que Deus nos sustente. Não é? Então não deixemos de adorar, não deixemos de glorificar a Deus, não deixemos de tomar as decisões necessárias para que o culto seja agradável a Deus. Não é? O coletivo e o individual. Não é? Muitas vezes, né, eu fiz um resumo aqui, muitas vezes para ver uma obra realizada será necessário muita persistência, dedicação sacrificial, oração incansável e trabalho duro. A oração traz a força de Deus para a solução dos nossos problemas. Ao colocarmos os problemas diante de Deus, Ele conduz nosso olhar às pessoas envolvidas e às adversidades e até os adversários. Né? Deus trabalha em tudo isso. Não há reavivamento espiritual sem o ensino fiel da palavra de Deus e o compromisso sincero de mudança de vida. É necessário zelar pelo cumprimento das leis de Deus, repreender, disciplinar, corrigir por amor e por temor, algo que Neemias sempre mostrou e Paulo lembra a Timóteo. É isso que tem que entender, não é? E Deus vai nos usando para a glória do nome dele. Amém? Deus sustente, né? E assim a gente encerra esse trimestre, né? E o trimestre que vem chega, né? No próximo domingo, e estamos aí, né? Nessa expectativa de voltar às classes, né? As classes se reunirem, lógico, com todo cuidado, né? O afastamento. Eu entendo aos professores aqui dessa classe que nesse momento o melhor lugar de lecionar é aqui no meio, por causa do afastamento social, né? Porque se a gente ficar aqui, não vai alcançar quem está ali. E a classe lá de cima manter o afastamento do metro, né? E as classes que vão se reunir. Né? Vamos ver os adolescentes, né, Fábio? Se começam a se animar aí, vamos trabalhar para que isso aconteça também. Né, irmã Cláudia? Animar aí. A revista já foi distribuída. Essa revista aí é do ano passado, tá bom? Aqui não foi distribuída. Então, as informações que estão aí, né, reuniões, festas, é tudo do ano passado, tá bom? Se você quer informação atualizada desse trimestre, vai no site da convenção e baixa a revista eletrônica, porque a eletrônica está atualizada. Né? Eu vou colocá-la no grupo também, certo? Mas agora os professores com a revista em mãos vai facilitar, né? Vai facilitar. E um pedido aí da convenção. Nós aqui fazemos isso. Né? A igreja colabora com R$140 todo trimestre. Né? Há um pedido da convenção para que as igrejas ajudem com essa oferta de pelo menos R$2 por cada revista. Não é? Porque está tendo um furo de R$50 mil para que essa revista chegue na sua mão, na nossa mão. A convenção está investindo R$50 mil, né? Tirando dos cofres, né? Para que você tenha essa revista em mão. Não sabemos se será possível no trimestre que vem. Por isso esse apelo para a contribuição. Né? Todo trimestre o boleto vem, né? Para que a gente abençoe a convenção com R$2 em cada revista. Né? Então já ajuda. Cada igreja, né, da Convenção Batista Fluminense, que essa revista é da Convenção Batista Fluminense, ajudar com R$2 vai tirar esse furo aí de 50, vai ajudar nesse furo de 50 mil. Né? A revista atualizada diz isso. Né? O gasto que está tendo, né, com a revista, então não se sabe se será possível tê-la impressa, né, no próximo trimestre. Então as informações que estão aí é do ano passado. Bom, a lição é igual, mas a do site está atualizada com as informações de 2021. Bom, vamos orar, né? Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por este trimestre, Senhor Deus, de lições preciosas para a nossa vida, olhando para Esdras e Neemias. Que possamos, Senhor Deus, crescer em estatura e em conhecimento da verdade. E ajuda-nos, Senhor Deus, no nosso dia a dia, na nossa tomada de decisão, para que possamos, Senhor Deus, tomar decisões que te agradem e que possam fazer cumprir a tua vontade. Seja conosco, com cada um que se encontra, com cada um que está conosco através da rede social, e também já te pedimos pelo culto da manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém.